Olá a todos, queria agradecer inicialmente ao Geraldo, à Aparecida, à Brígina. É um prazer muito grande estar com vocês hoje do COSEMS, principalmente porque eu tenho acompanhado o quanto vocês estão trabalhando para realmente o SUS ter o seu valor e o quanto isso tem sido importante no cuidado de todas as gestantes e puérperas. Queria também fazer um agradecimento à Adriana, à Marisa, a toda a equipe da Saúde da Mulher do Estado de São Paulo, porque já desde o início, então em março do ano passado, todo mundo, enquanto se falava que gestante e puérpera não era um grupo de risco para a Covid, o Estado de São Paulo já levantou a bandeira de que sim, seria um grupo de risco e por isso a gente precisava se preparar para cuidar dessas mulheres. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês, para a gente poder já começar. Então, eu disse para vocês, né, que em março, quando ninguém falava que gestante puérpera era grupo de risco para a Covid, isso foi falado e passou a se chamar a atenção só em novembro de 2020, mas em março já se estava discutindo aqui no estado de São Paulo como é que a gente ia cuidar dessas gestantes e puérperas, porque a gente sabia que elas seriam um grupo de risco. Em novembro, isso passou a ter uma evidência maior por uma publicação do CDC, onde eles colocaram que isso olhando na população geral, né? Lembrando que quando a gente avalia os casos do observatório, que depois eu vou mostrar para vocês, a gente avalia a população de gestantes e puérperas internadas, o que é diferente de quando você avalia a população geral. Mas quando eles olharam para a população geral, não gestantes, tinham 3,9%, 4% iam precisar de internação em UTI. Das gestantes, isso já era 10%. Também, mais do que o dobro de ventilação invasiva e necessidade de ECMO. Então, esses dados chamaram a atenção do mundo de que as gestantes, sim, seriam um grupo diferente em relação a isso. Um pouco dos dados que eu vou trazer para vocês em relação à mortalidade materna, em relação à situação do nosso país e depois um recorte para o estado de São Paulo, são dados do Observatório Obstétrico Covid-19. Para contar um pouquinho para vocês desse projeto, esse projeto é um projeto maior, né? A gente brinca que é um projeto onde o filho nasceu antes que a mãe. O projeto original, ele se chama Observatório Obstétrico Brasileiro. Esse Observatório Obstétrico Brasileiro, qual é a ideia dele? É pegar todos os dados públicos, então de SIM, de SINASC, e transformar em algo que seja de fácil consulta pelos estados, pelos municípios, pela imprensa, por qualquer pessoa que queira saber como está o cuidado obstétrico e como estão os indicadores no nosso país. Então, é um projeto, a Ágata Rodrigues é professora de estatística da Federal do Espírito Santo, o Lucas é um aluno dela de estatística e eu entrei aqui nesse projeto como obstetra, né? Ele engloba mais pessoas, aqui no Observatório Obstétrico Covid-19, somos nós 3. Esses dados aqui, eles são sempre atualizados, quando é atualizado o banco do CIVEP Gripe, que é colocado no Open Data SUS. Normalmente, essa atualização acontece às quartas-feiras. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui são os dados atualizados dia 8/7, mas hoje a gente espera uma atualização, e aí quem entrar no observatório por este link aqui, já vai encontrar os dados atualizados amanhã em relação ao nosso país. E o que a gente vê? No Brasil, a gente teve 15.445 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em gestantes e puérperas. Isso é 1% do total de casos que estão no CIVEP Gripe. Lembrando que no CIVEP Gripe vão estar os casos de pacientes internados ou que vieram a falecer. Esse mapa aqui do Brasil mostra para a gente a nossa concentração de gestantes e puérperas com Covid-19 no Brasil.
Queria chamar a atenção para vocês que a gente tem 12.270 casos de síndrome respiratória aguda grave não especificado, tá? Tudo que eu vou apresentar para vocês é desse grupo de Covid-19, mas nós ainda temos esse grupo de não especificado, que geralmente são casos onde não se chegou ao diagnóstico. E aí a gente tem que lembrar que, neste momento, a maior parte dos casos que está no não especificado também pode corresponder a casos de Covid. Quando a gente olha a mortalidade materna no Brasil por Covid, tá? Aqui eu sempre vou estar falando de Covid-19. Em 2020, 7,4% das gestantes ou puérperas que internavam iam a óbito. Em 2021, a gente tem isso acontecendo em 17% de quem interna. Então, para o ano de 2020, o ano total, né? Então, da 8ª semana epidemiológica até o final do ano, 455 óbitos. E agora, em 2021, nós já estamos com 1.153 óbitos. Isso corresponde ao quê? Se a gente dividir o número de óbitos do ano passado por 45 semanas epidemiológicas, que são as 45 semanas onde nós tivemos notificação de Covid, nós vamos ter 10 óbitos maternos por semana. Quando eu falar óbitos maternos, eu estou incluindo gestantes e puérperas. Quando nós analisamos essa situação no ano de 2021, nós estamos com 44 óbitos maternos por semana, o que dá um aumento de 334% na mortalidade materna no nosso país. A primeira pergunta que fizeram para a gente foi: não, mas aumentou a mortalidade em toda a população, então isso que vocês estão enxergando é simplesmente a mesma coisa vista na população. E eu posso dizer para vocês que não é, porque na população geral houve um aumento, sim, da mortalidade por semana, mas esse aumento foi de 110%, enquanto na população de gestantes e puérperas, 334%. Então, isso já deixa muito claro que nós temos um problema bastante importante em relação à mortalidade materna por Covid no nosso país. O que mais chama atenção? Chama atenção que dos casos de morte materna, 1 em cada 5 das mulheres que morreu não teve internação em UTI e 1 em cada 3 não teve intubação orotraqueal. Queria chamar a atenção para vocês que às vezes as pessoas falam: poxa, mas não é isso, eu acho que esse dado pode estar errado. O que a gente tem para colocar para vocês e que também é um objetivo do Observatório Obstétrico? O nosso objetivo é que cada um dos municípios, cada um dos estados, a gente não tem o nome do paciente, mas vocês têm esse nome do paciente. E nós só analisamos os dados que estão no CIVEP Gripe. Então, se há algum erro neste apontamento, o município ou o estado pode entrar e fazer a correção da ficha e, com isso, corrigir esses dados. Mas o que a gente tem hoje do Brasil é que 1 em cada 5 das mulheres que morreu não internou em UTI e 1 em cada 3 não foi entubada. Quando a gente olha isso no nosso país inteiro, então, sem internação em UTI, é uma desigualdade muito grande, né? Quanto mais escura a cor, maior é o percentual de mulheres que morreu sem internação em UTI. Então, a gente olha aqui no Pará, dá 42%. Aqui no estado de São Paulo, e vocês vão ver isso depois no recorte, comparando 2020 com 2021, nós temos 21%, que é semelhante à nossa média nacional. Quando a gente observa, então, sem intubação orotraqueal, 1 em cada 3, e aí vem aqui novamente o Pará, né, com um percentual bastante elevado, Minas Gerais também, e São Paulo aqui com 36% das mulheres não tendo acesso à intubação orotraqueal, das mulheres que morreram por Covid, gestantes ou puérperas. E aí, quando a gente olha, aqui está invertido, viu, gente, só para chamar a atenção para vocês. Esse dado aqui, que está como 2021, é 2020. A morte materna em UTI em 2020 foi 25,2 e em 2021, 37,9. Quando a gente olha isso
no Brasil. Essa desigualdade também existe, é bastante importante. Nós temos estados que têm até 84% de mortalidade das mulheres que entraram na UTI, o percentual que morreu, né? Aqui a gente tem 73%, o estado de São Paulo aqui com 22,4%. Talvez alguém possa olhar e falar, poxa, mas esse é um número relativamente baixo, porque, afinal de contas, a gente sabe que a mortalidade por Covid é muito maior, mas a gente tem que lembrar qual é a faixa etária que nós estamos lidando quando a gente fala de morte de gestantes e puérperas. É uma faixa etária que é mais protegida e que realmente tem uma mortalidade menor. E o que a gente olha do estado de São Paulo? Então, se a gente for fazer um recorte dessa mortalidade materna por Covid-19 no estado de São Paulo, em 2020, 5,4% das gestantes ou puérperas que internavam por Covid iam a óbito, e nós tivemos 80 óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo. Sempre lembrando que aqui são os óbitos que constam no CIVEP-GRIP, né? Quando a Adriana colocou, ela teve cuidado de dizer que a divergência dos números é por quê? Porque a gente pode ter casos que ainda não foram investigados, então eles não estão constando nas bases oficiais. Em 2021, 12,9% de quem interna gestante ou puérpera com Covid-19 vai a óbito, e nós temos até 8 de 7, 266 óbitos maternos por Covid-19. Quando a gente olha a população de gestantes e puérperas do estado de São Paulo de 12 a 17 anos, nós tivemos 55 internações, 17 delas em UTI, 9 dessas pacientes tiveram intubação orotraqueal e nós tivemos 7 óbitos. Então, isso já mostra, lembrando que aqui eu não estou nem falando de gestante adolescente, eu estou falando só das gestantes e puérperas de 12 a 17, por conta da possibilidade de vacinação deste grupo quando da vacinação dos adolescentes, né? Então, é importante a gente olhar que 7 óbitos nessa faixa etária, e é importante a gente chamar atenção também, porque está sendo muito minimizado em relação a óbitos de crianças por Covid-19. Em pouco tempo, eu acho que essa semana ainda, eu vou dar um spoiler para vocês, a gente vai estar lançando o Observatório Obstétrico Covid-19 1000 dias. Por que 1000 dias, né? Porque são os 2 primeiros anos de vida da criança, que são também influenciados pela gestação. Então, nós vamos estar lançando o Observatório Obstétrico Covid-19 1000 dias, onde vai ser possível ver os óbitos que nós tivemos de síndrome respiratória aguda grave nesta população até 2 anos, e é bem triste dizer para vocês que o número de óbitos não é pequeno, né? O observatório ainda permite a avaliação de outras causas de síndrome respiratória aguda grave que não Covid. Quando a gente compara, então, para o estado de São Paulo, né, o ano de 2020 com 2021, então, mais claro está 2020, mais escuro 2021. No ano passado, nós tínhamos 10% dos óbitos aconteciam sem internação em UTI. Este ano foi para 26%. Óbitos sem intubação orotraqueal mantém o mesmo número, 36%. Óbitos em UTI, nós tínhamos 18% e agora nós temos 25%. Então, 1 em cada 4 das mulheres, das gestantes ou puérperas que internam numa unidade de terapia intensiva no estado de São Paulo, acaba indo a óbito. Esse é um dado que eu acho que é importante a gente estar colocando, né? E pensar um pouco também que isso não precisa ser assim. Eu vou compartilhar com vocês também os dados que a gente tem no Hospital das Clínicas em relação ao óbito em unidade de terapia intensiva. No ano de 2020, nós tínhamos o HC, todo mundo sabe, né? Aqui está o Instituto Central, ele virou um instituto só para atendimento de Covid. Nós chegamos a ter gestantes e puérperas em 10 unidades de terapia intensiva diferentes.
O HC chegou no pico da pandemia em 2020 a ter 300 leitos de unidade de terapia intensiva, e esses 300 leitos eram distribuídos em 25 unidades de terapia intensiva. Então, nós tínhamos as gestantes espalhadas nessas UTIs, a gente passava, a obstetrícia ficou o tempo todo, já desde março, a gente achava que ia ter problema com gestante puérpera, então nós ficamos no Instituto Central, a gente foi, eu acho que a principal referência para a Grande São Paulo no ano de 2020, para a internação de gestante puérpera, e nós tivemos 76 gestantes ou puérperas internadas em unidades de terapia intensiva, tivemos 8 mortes maternas nessa unidade de terapia intensiva, o que dá 10,5% de óbito. Então, quando o estado de São Paulo tinha um valor de 18, a gente tinha 10,5% de óbito. Foi uma dificuldade muito grande, principalmente para estabelecer protocolo conjunto e mesmo de trabalho interdisciplinar, porque imagina, quando eu falo 10 UTIs diferentes, é ter 10 pacientes simultaneamente em 10 UTIs diferentes. Em cada uma que a gente ia, você tinha que discutir com a equipe de intensivista, que não está feita ao cuidado de gestantes e puérperas. Em 2021, nós passamos a ter uma unidade de terapia intensiva preferencial para gestantes e puérperas. Nessa unidade de terapia intensiva, a gente tem intensivista e obstetra 24 horas por dia. Nós temos uma estrutura preparada para avaliação fetal e para cesarianas em UTI. A gente já fez 25 cesarianas em UTI. A gente definiu todos os protocolos de forma conjunta. Apesar do SAPS-3, que é o que mostra a gravidade dos casos, ele ser semelhante entre um ano e outro, a nossa mortalidade caiu pela metade e nós tivemos neste ano 5 óbitos. Aqui está em 100 casos, mas eu liguei lá hoje para atualizar e, na verdade, nós já estamos com 110 casos e tivemos 5 óbitos. Então, isso realmente mostra que é possível, sim, ter uma mortalidade muito baixa, desde que você tenha uma equipe de intensivista e obstetra trabalhando junto. Por que eu preciso dessa equipe trabalhando junto? Porque são inúmeras as modificações gravídicas, tanto no sistema cardíaco, ou aumentando ou diminuindo algum dos parâmetros, quanto no sistema pulmonar, e especialmente no sistema pulmonar, a gente vai ter uma diferença muito grande no segmento dessas gestantes. Então, tem vários parâmetros que aumentam, outros que diminuem. Um ponto muito importante para colocar para vocês, a gasometria da gestante é diferente, né? Então, ela tem uma pressão de oxigênio mais elevada, o CO2 é mais baixo, o pH é diferente da população geral, o bicarbonato é diferente, e se a gente não tiver unidades de terapia intensiva, e isso, gente, eu não estou falando mais só de Covid, né? Nós vamos precisar escolher, no estado de São Paulo, quais vão ser as referências de UTI para as gestantes e puérperas, se a gente quiser reduzir a mortalidade materna no nosso estado. Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque eu acho que a força que o COSEMES tem para fazer essas mudanças, eu acho que só vocês têm essa força, e nós vamos precisar definir locais onde a gente tenha intensivista e obstetra trabalhando junto para cuidar de gestante puérpera. Nós já avançamos muito na atenção básica, mas ou a gente avança na atenção hospitalar, ou nós vamos continuar patinando em relação à redução da mortalidade materna. Outra coisa importante, nós precisamos de parâmetros diferentes. Todos vocês já ouviram falar de saturação entre 90 e 92, e para gestante precisa ser 95, porque senão eu não consigo fazer as trocas do oxigênio da mãe para o feto. A pressão de CO2 tem que ser menor que 45, senão a gente não consegue que o feto consiga eliminar esse CO2 para a mãe. Na UTI, sempre se trabalha com balanço hídrico negativo, né? Que é a paciente perder mais líquido do que ela ingere, para que esse pulmão não fique com muito líquido. Só que se eu fizer balanço hídrico negativo demais,
eu vou reduzir o volume de líquido amniótico, e essas 3 coisas podem levar a consequências fetais. A gente precisa dessas UTIs com equipe que saiba fazer avaliação de vitalidade fetal. Aqui é um exemplo para vocês, a saturação de 88, 90, com taquicardia fetal, e a hora que ela vai se aproximando do 95, começa a normalizar essa frequência cardíaca fetal. Outro ponto importante é ter uma equipe treinada para indicar o momento no parto. Nós vimos que no COVID, indicar o parto muito cedo pode piorar o quadro clínico materno. Então, com o tempo, hoje a gente praticamente só indica o parto se tiver sofrimento fetal. Outro ponto importantíssimo que a gente vive ouvindo falar na mídia e que é um desserviço: a gente tem que garantir que as gestantes e puérperas possam ser pronadas. A gente já tinha um trabalho do ano de 2017, onde a gente já tinha observado que gestante e puérpera pronada tinha condição hemodinâmica materna e fetal melhor do que quem não estava pronada. Então, sim, gestante pode e deve ser pronada. Até quando? Até 32 semanas, com certeza. De 32 a 34 a gente vai pensar, e acima de 34 semanas a gente vê benefício na resolução da gestação. Então, isso eu acho que é importantíssimo que a gente leve isso para frente. Então, eu queria dividir com vocês que é possível, sim. Nós estamos com um trabalho agora no HC de tele-UTI obstétrica, né? Acho que vários de vocês já conhecem a tele-UTI que foi feita, que é feita com 20 hospitais aqui no estado de São Paulo, e a gente começou um projeto de tele-UTI obstétrica, que foi feito um projeto piloto com o Hospital de Guaianazes, mas que realmente a gente coloca um intensivista e um obstetra do lado do HC, um intensivista e um obstetra no hospital de referência, para a gente poder fazer a discussão diária dos casos. Essas discussões têm tempo de 1 hora. Então, eu acho que, assim, dúvidas que a gente tem um problema grave em relação à Covid-19 em gestante puérpera, eu acho que ninguém tem. Elas precisam mais de internação em UTI, elas precisam mais de intubação, elas morrem mais, são casos mais difíceis de manejo, porque são inúmeras as modificações que a gente tem no organismo dessa gestante. A gente ainda tem que pensar na situação fetal, para que a gente também não tenha complicações, e a nossa melhor forma de combater essa mortalidade tão alta é a vacinação contra o Covid-19. O que a gente tem? A gente tem algumas vacinas que são vírus inativados, então são vírus mortos, e aqui a gente tem a Coronavac, né? E a Coronavac é uma vacina que utiliza uma tecnologia, todas essas vacinas que utilizam vírus inativados são vacinas que utilizam tecnologias já conhecidas em uso em gestantes. A gente tem as vacinas genéticas de RNA mensageiro, e aqui está a vacina da Pfizer-BioNTech. Essa é uma vacina que ela já foi utilizada em mais de 130 mil gestantes nos Estados Unidos, também já foi utilizada em vários outros países. Então, é a vacina que tem mais análise de casos onde ela foi utilizada, e ela é considerada pelo CDC como uma vacina segura. E a gente tem as vacinas baseadas em vetores virais, não replicantes, e aqui estão as vacinas da Oxford, AstraZeneca, e a vacina da Janssen. O que acontece com essas vacinas? Essas vacinas que têm vetores virais não replicantes, elas foram associadas a um risco mais elevado de trombose, mas é muito importante esclarecer para vocês que esse risco mais elevado é na primeira dose da vacina, não é um risco tão elevado na segunda dose da vacina. E tem mais um ponto importante: não há nada que diga que o fato de ter ser gestante ou puérpera aumente esse risco de trombose. Por que não há nada que consiga fazer essa vinculação? Porque a trombose que acontece
com essas vacinas e que é extremamente rara, então ela acontece na faixa etária das gestantes em 1,8 para cada 100 mil pessoas que tomou a vacina, ela não tem os mesmos mecanismos de trombose que existe na trombofilia, que existem na gestação. Mesmo assim, a Anvisa preferiu não recomendar essas vacinas para gestantes. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, e o risco de trombose com a vacina da Pfizer, com a vacina, com a Coronavac? Não há descrição de aumento de risco de trombose com a vacina da Coronavac e a vacina da Pfizer, tá? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente estar colocando. Um outro ponto importante para a gente colocar é em relação às escolhas de vacina, né? A gente vê que as pessoas ficam procurando as vacinas, mas esse é um trabalho que foi publicado recentemente, que eu acho que ele é muito interessante, porque ele mostra aqui em azul o NNV, que é o que? O número necessário vacinar, quantas pessoas eu preciso vacinar para evitar um caso de Covid. E aí o que a gente vê? Com a vacina da Pfizer, eu precisava vacinar 119 pessoas, com a vacina da Janssen, eu precisava vacinar 84 e da AstraZeneca, 78. Aqui, com a da Pfizer, não significa, então, que a da Pfizer é pior. Por quê? Porque quando o risco de infecção aqui era um risco que estava diferente do risco de infecção neste momento aqui. Então, o que a gente pode dizer? Que o número necessário vacinar para evitar um caso de Covid, ele é semelhante em todas as vacinas que a gente tem. Esse estudo aqui, infelizmente, não incluiu a Coronavac, então a gente não tem dados sobre a Coronavac, mas a gente tem outros dados já mostrando a segurança e mesmo a eficácia dessas vacinas. Então, vacina boa é vacina no braço. Quando a gente olha, um outro ponto interessante que algumas pessoas falaram, e eu acho que é importante a gente colocar, né? Mas na bula fala que tem que ser utilizado por mulher grávida, não pode ser utilizado sem orientação médica ou do cirurgião dentista. E por que a gente brigou tanto para que saísse isso das orientações? Simplesmente porque não existe bula onde isso não esteja escrito, né? E nós estamos numa situação, quando foi definida a vacinação, a gente tinha, em média, 20 mortes para cada 100 mil gestantes. Hoje, no Brasil, nós estamos com 39 para cada 100 mil gestantes. Então, é muito claro que o risco que a gente tem de morrer por Covid é muito maior do que o risco de qualquer complicação teórica, porque não foram descritos eventos adversos graves com nenhuma dessas duas vacinas, tanto a do Butantan quanto a da Pfizer. Para mostrar para vocês que realmente isso é uma coisa que vem em todas as bulas, aqui é uma bula de Buscopan, tá? Que ele é classificado como categoria C, né, de risco na gravidez, a vacina que é a Coronavac é a categoria B, né? E a mesma recomendação, não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Então, isso é um padrão que a gente vê em bula e não é algo que a gente precise estar colocando quando a gente tem uma política de saúde pública. O que nós estamos discutindo é uma política de saúde pública. Da Pfizer, o que a gente vê é que todas as complicações que aconteceram, elas estão dentro do esperado ou até com um número menor do que o esperado. Então, quando a gente fala aborto espontâneo, na população geral é de 10% a 26%, quem tomou a vacina da Pfizer foi 12%, parto prematuro 9,4%, na população geral de 8% a 15%, óbito fetal menor que 1% aqui na população geral, e aqui a gente teve 0,1%. Anomalia congênita também na população geral 3%, aqui 2,2%, mostrando que, na verdade, não houve aumento, isso é do V-Safe, que é uma plataforma dos Estados Unidos, onde as pessoas reportam qualquer alteração depois que tomaram a vacina. Queria deixar para vocês uma novidade, entrou no ar há 30 minutos,
né, que o Observatório Obstétrico Covid-19 agora vai ter dados também sobre vacinação contra a Covid-19, e a gente vai poder escolher o estado, vai escolher se é gestante ou puérpera, vai escolher o tipo de vacina. Então, aqui a gente tem as vacinas que foram dadas para gestantes, primeira dose, segunda dose. Tem algumas doses únicas, o que até me assustaram um pouco, porque isso significa que tem gestante que tomou vacina da Janssen. Infelizmente, a gente não tem os dados do estado de São Paulo, porque quando se mandam esses dados do estado de São Paulo, não tem discriminação de gestantes e puérperas, então a gente não tem esses dados na base oficial do Ministério da Saúde para poder inseri-los no Observatório Obstétrico. Eu espero que em pouco tempo a gente tenha também esses dados do estado de São Paulo. Eu já dei um spoiler para vocês, em breve, espero que essa semana ainda, a gente tem o Observatório Obstétrico Covid-19 1000 dias. O que eu posso adiantar para vocês é que de 0 a 2 anos, durante toda a pandemia de Covid, a gente teve mais de 800 mortes por Covid em crianças de 0 a 2 anos no Brasil. A gente teve até um mês, mais de 300 mortes, e no estado de São Paulo nós tivemos 80 óbitos de 0 a 2 anos por Covid-19 no nosso estado. E o que a gente tem agora de desafios? Nossos desafios, então, são aumentar a adesão, né? Por isso é que a gente achou tão importante colocar no observatório qual o percentual de vacinados, qual o número de gestantes que a gente tem em cada estado. Vacinar gestantes de 12 a 17, eu acho que isso daí a gente já avançou. Queria agradecer ao COSEMES e na pessoa do Geraldo Repli pelo auxílio que ele tem dado e pela briga para que a gente consiga realmente vacinar as gestantes do estado de São Paulo. E o último ponto que a gente está agora em discussão é a vacina para quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, estando gestante ou que engravidou logo depois de tomar essa primeira dose, para que a gente possa fazer uma combinação da vacina e, com isso, proteger essas mulheres. Então, que a gente consiga o nosso objetivo, que é vacinar as nossas gestantes e puérperas, para garantir que elas possam acompanhar de forma segura o nascimento dos seus filhos e também o crescimento deles. Obrigada.